Boa noite, minha gente. Vamos chegando. Vamos chegando, minha gente, para nossa live. Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, minha gente. Aí, Maria José, aí, Misé, tudo bom? Boa noite. Vamos aí, minha filha. Vamos chegando, minha gente, para nossa live de domingo. Vamos chegando, o relógio batendo nos 19 horas, 7 horas. Vamos lá, vamos lá. Ô, Adriana, boa noite. De Espírito Santo Dourado, boa noite. Guilherme Neto, boa noite. Elaine, boa noite. Tatiana. Vamos chegando, Camila Garcia, boa noite. Ô, Maria Rita, ô, Rita, tudo bom? Boa noite, minha amiga. Não vão esquecer do Siquilinho. Lilina, minha prima, lá de Brasópolis. Jussara, Vinícius Noronha, boa noite. Noronha é família minha, é Noronha, papai é Noronha também, de Paraisópolis, Brasópolis. Vamos lá, Antônio Oliveira, Zenaide, Elisandra, Ana Maria, chegou aí, Ana Maria Torrione, Ana Vasquete, Élida, boa noite, Inimutaba, Minas Gerais, Luciana Campos, Maria da Fé, vamos rezar. Lidiane, Luzia, boa noite. Vamos chegando, minha gente. Márcia chegou, lá de Vitória do Pernambuco. Chegou a Márcia Versosa. Edna Queiroz, linda missa. Obrigado, irmã. Boa noite, meu querido padre Margarida. Eridan, Luzia. Vamos chegando, minha gente, para nossa live. Eridan de Heriutaba, no Ceará. Ceará! Choveu aí no dia de São José, ô Eridan? No dia de São José, Luzia Fernandes de Bueno Brandão, Cida Caldas. Vamos aí, minhas queridas. Né? Que o povo nosso do Nordeste espera a chuva de São José. Quando chove no dia de São José, 19 de março, é sinal de fartura no sertão. Deus ajude e abençoe, né? Aí, João, um abraço, João, boa noite. Vamos lá, Luciana, boa noite. Ezequiel. Carambeí, no Paraná, Cris. Carambeí, eu tenho Carambeí. Deixa eu só escrever aqui, senão, Carambeí, Paraná. Abraço a todos, sua bênção, Deus abençoe todos vocês. Mais José Caldas, estamos aí. Monteiro Lobato temos também, nossa. Aqui perto de Taubaté, Monteiro Lobato. Vamos chegando, para nós dar início. Nós damos um tempo de espera de 5 minutos. Aí, Erida, choveu sim, né? Louvado seja São José, a chuva abençoada de São José para o nosso Nordeste. Manda um alô para Inconfidentes, lá Inconfidentes, Cassinho. É o Cassinho, Cassinho, é você. Um abraço, lá no Tempo Seminário, né, Cassinho? Vamos lá, Luzia Fernandes, Marli. Vamos chegando, minha gente, vamos lá. Vamos chegando, Cida Lemes de Pouso Alegre. Tá faltando uma turminha aqui ainda, que sempre está presente. Bruno, lá de Leiria, Leiria em Portugal. Leiria, Leiria em Portugal. Leiria é onde apareceu Nossa Senhora? Leiria é onde apareceu Nossa Senhora de Fátima, ô Bruno? É? Leiria, Portugal. Corte do Bom Jesus. Karine.
Boa noite, Belém do Pará. Ô, beleza, ô Pará do coração nosso. Júlio Dourado, Maciel Passarinho, Miguelópolis. Acho que eu já tenho. Miguelópolis. São Paulo. Deus abençoe todo mundo. Vamos lá. Juazeiro do Norte, Ceará. Ô, Maria Amélia, vamos chegando. Deus abençoe todos nós. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É próximo aqui a cidade que ela apareceu, é em Fátima, né? Ah, sim, eu vi falar de Leiria ali perto de Fátima. Isso mesmo, Bruno. Caraguatatuba. Então vamos pedir a presença, 15 minutos, sim, então Leiria. Acho que a diocese é Leiria, não é? A diocese é a Leiria, onde está a igreja de Fátima, né? Cidade de Fátima. O meu esposo João, o João Basquete, olha, claro, Ana Maria, Ana Basquete. Esse seu caderninho vai fazer história no futuro. Se não vai, tem mundaréu. Está quase 700 cidades, já mais de 30 países, né? Que a gente tem pelo menos um seguidor, né? Roberto Stentenberg, de Faça 4, beleza, Dourados. Minha prima Virgínia deve estar dormindo, não apareceu até agora, não deu as caras ainda. A Virgínia, a Rosângela também não deu as caras. São todo mundo que parece por aqui de vez em quando. Vamos lá. Aí, Rosângela, tá aí, eu falei nela, ela apontou ali, né? Cadê a Virgínia? Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aí, Geninho, meu primo Geninho, Eugênio Pacelli Moraes Renó, primão do coração. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, vamos começar. Já começamos a nossa live do Evangelho de hoje, né? Do Evangelho de São João, que nós ouvimos na missa de hoje, né? O importante para mim de tudo ali são duas palavrinhas. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica apenas um grão de trigo, mas se morre, dá muitos frutos. E o Filho do Homem, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim Jesus, no mistério da cruz, na sua morte, ele nos resgatou do pecado e da morte eterna. Aí, Lourdes, chegou, né? Paraisópolis, isso mesmo. Neiva, Maria Guimarães, tudo bem, Neiva? Nossas queridas amigas. Jesus nos resgatou na sua morte de cruz. Como sacrifício, ele é o sacerdote, o altar e o cordeiro. Jesus é a vítima imolada, o sangue derramado para selar a eterna aliança com o Pai. Aliança que nunca mais será rompida, porque foi selada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua entrega, no seu sacrifício, para libertar-nos do pecado e da morte. É o que nós vamos começar a celebrar, começando semana que vem, com a Semana Santa. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre a Semana Santa, já para nós irmos adiantando, né? Para não deixar tudo para a semana que vem.
vamos conversar sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Aí, Clécio, um abraço lá para Cuiabá. Vamos lá, Mato Grosso. A Lu Maia, Luzia. Tudo bom, Luzia? Luzia é grande amiga também. Um grande abraço. Então, nós vamos celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus na Semana Santa. Esse ano também não vamos celebrar presencial, somente online, devido à pandemia, esse risco enorme que todos nós estamos passando, um risco muito grande. Então, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim, a iniciativa da salvação é de Deus. Clécio Ronan, vamos lá. Obrigado, amamos o Senhor e eu amo vocês também, apesar de não conhecê-los, mas vivemos no amor junto de Deus, né? Um Deus que nos ama a todos. E que Jesus, no seu amor misericordioso, deu a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. E vai dizer também, se o grão de trigo cai na terra, Capibaribe, Santa Cruz do Capibaribe. No Pernambuco. Depois eu tenho de rever lá, pegar o computador e rever as cidades todas, né? E Jesus disse, se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica apenas um grão de trigo. O que ele quis dizer com isso? O grão de trigo traz dentro, o grão, qualquer semente, traz em si, em potência, lá dentro, toda uma história, toda uma vida, para ser um pinheiro enorme ou para ser uma gramínea, um matinho, para ser uma flor muito bela e grande ou para ser uma simples florzinha de capim escondidinha. Então a semente traz tudo isso dentro de si. Mas se ela ficar fechada nela mesmo, se ela não entrar num processo de se arrebentar, ela vai ficar só com toda aquela potência dentro dela. Vi esses dias numa reportagem interessante a respeito lá do Egito, do túmulo de Tutancâmon, não tem obrigação de saber se é Tutancâmon ou Tutancâmon, né? Então, foram achadas sementes lá dentro da pirâmide, sementes de cevada, que enterrava os faraós e punha toda a sua riqueza nas pirâmides, né? Ele era enterrado em um barco para fazer a travessia e levava mantimentos também. Então pegaram aquelas sementes de cevada, prepararam uma terra e fizeram a experiência. Colocaram aquela semente de 2.000, 3.000 anos atrás, guardada lá na pirâmide, e a semente germinou. Né? Eliane, de São Paulo, capital. Ô, beleza! São Paulo mora aqui no coração. Nós mineiros, gostamos mais de São Paulo que de Belo Horizonte. Nós vamos mais a São Paulo do que BH, né? Que BH para nós é longe, São Paulo para nós aqui é pertinho, né? Então a semente germinou. Ela tinha guardado em si toda a potência. Em potência, ela estava guardada. E assim, quando a semente traz dentro de si, lá dentro um germe, a parte que vai servir de alimento para aquele germe, e a casca. Para que ela possa germinar, é preciso ela arrebentar a casca, ela se enrugar, rachar. E quando com contato com a água, né? Em contato com a água. Obrigado, Eliane, mora no meu coração, no seu coração também, estão no meu também, né?
Então aquela semente vai arrebentar. Então ela precisa esquecer dela mesma. Quem guardar a sua vida, quem preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este vai ganhá-la, né? Então, quando a semente enruga, aí sai o germe, vai se alimentar daquele alimento que tem ao lado, para que possa sair o quê? Um ramo, produzir caule, tronco, folha e fruto. Porque ela esqueceu de si, se arrebentou. Assim Jesus fez por nós. Ele se arrebentou numa flagelação, numa coroação de espinho, numa ingratidão muito grande, num falso julgamento, num julgamento injusto. Ele foi se arrebentando para se arrebentar por final na cruz, sendo pregado na cruz. Se a cruz para Jesus foi sacrifício e morte, a cruz para nós é libertação e vida. No sacrifício de nosso Senhor, no sangue derramado do Cristo, do Filho de Deus, na cruz, Ele alcançou para nós a salvação. Para que nós tenhamos a oportunidade de alcançar o céu. O Senhor falou minha cidade, mas não falou meu nome. Santa Cruz do Capibaribe. Margarida Araújo. É porque passou, Margarida. Desculpa, eu fui escrever, o seu nome passou. Margarida Araújo. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Me desculpa, porque subiu, então eu só vi Santa Cruz do Capibaribe. Então, vamos lá? Margarida, Margarida. Larissa, buenas noches, padre, sua bênção, Deus abençoe. Larissa Hernandes Souza, olha, eu não sei falar espanhol, não. A gente pensa que falar espanhol é só falar assim, ó, buenas noches, querida, né? Buenas noches, padre, su bendicio. Deus abençoe, Larissa. De onde você é, onde você está, Larissa Hernandes Souza. A minha sobrinha Lívia Sassarrão, boa noite, queridinha. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, querida. Boa noite, todo mundo, né? Maria Amélia, vamos chegando, né? Para a gente poder entender um pouco o esquecer de nós mesmos. Se nós preocuparmos muito com a nossa vida, Lívia, Reinaldo, Gabriel, Ana Clara e Henrique, meus queridos, se a gente ficar preservando muito a nossa vida e preocupar, Arco Verde, Pernambuco, a Larissa é de Arco Verde, Pernambuco. Devo ter, Arco Verde tenho sim. Pernambuco. Muito chique, está indo longe nessa live maravilhosa. Nossa, né? Vai fazer um ano que eu fiquei conhecido, né? Ney Constância, ô Ney, tudo bom? Lá de Bueno Brandão, ô Bueno Brandão do coração. Então, gente, se a gente preocupar muito com a nossa pessoa, eu não vou fazer isso porque os outros vão falar isso de mim, eu não vou fazer aquilo porque o que vão dizer de mim? Se eu ficar ajudando isso, nós vamos perder. Mas se por amor a Deus e amor ao próximo, eu esquecer de mim mesmo, e não importar se vão me criticar, se vão me xingar, se vão gozar de mim, não me importa. O que importa é a gente servir a Deus, a gente ajudar os irmãos. Se nós guardarmos tudo para nós, de que vai adiantar a nossa vida? Como diz, né? A semente, ela germina, cresce, dá um tronco, uma árvore, dá folhas e flor e frutos. E como nós já fizemos várias reflexões,
Nós nunca vimos uma laranjeira chupando laranja, um limoeiro chupando limão, uma jabuticabeira chupando jabuticaba, uma parreira chupando uva, uma macieira comendo maçã, uma jaqueira comendo jaca. Nós nunca vimos isso. Os frutos são para o outro. Assim também, a graça de Deus agindo em nós, para que nós possamos oferecer frutos para as pessoas, para que nós possamos levar a palavra de Deus, os frutos, aos corações dos outros. Larissa, precisamos muito escutar a palavra do Senhor, e o mundo precisa de Deus e os nossos corações, que Jesus é o único caminho. Isso é verdade mesmo. É a palavra de Deus que nos dá ânimo. Então, nós temos de oferecer frutos para o outro. Não é eu pedir para Deus, meu Deus, faça isso para mim, meu Deus, olha para mim, meu Deus, cuida de mim, meu Deus, olha para mim. Só para mim, para quê? Se não for em vista de. Se não for Deus me fazer, me ajudar a ser santo, para eu servir as pessoas, para eu poder santificar o mundo. E outra coisa importante, somente árvore que dá fruto é que leva pedrada, é que leva chuchada, que leva cutucão. Somente árvore que dá fruto, que leva pedrada, chuchada com bambu, né? E cutucão, chacoalha para os frutos caírem. Árvore que não dá fruto, o povo passa reto e olha e vai adiante. Mas a que dá fruto, ela é cutucada, ela leva pedrada para derrubar o fruto, né? Passa numa mangueira cheia de manga, não pode apanhar, não tem nada, você joga uma pedra para derrubar a manga. Somente pessoas que fazem o bem, que faz alguma coisa, é que são criticadas, é que são injustiçadas, é que são ignoradas. Somente pessoa que faz alguma coisa. Lucimar Cruz, muita paz, um abraço, sou de Juazeiro do Norte, no Ceará. Maravilha, é povo nosso do Ceará, né? Beleza, chuvas de São José, abençoada. Somente árvore e somente quem dá fruto é que produz, é que é criticado, como eu disse. Então nós temos de olhar bem para a nossa vida, como é que está a nossa vida, como é que está a minha fé, o que eu estou fazendo em favor do outro, eu estou sendo útil onde eu estou? No caso, eu como sacerdote, você aí que é casado como pai, como mãe, marido, mulher, pai, filho, filha, irmãos, você está sendo útil, está cumprindo bem a sua função, a sua missão? Você está oferecendo, você está esquecendo de si para produzir frutos para o outro? Aí que dá sentido na nossa vida. Juazeiro do Norte é a terra do Padre Cícero. Oh, sim, Padre Cícero Romão Batista. Oh, sabemos sim, beleza. Juazeiro, boa noite, Juazeiro do Norte, né? Eu tenho Juazeiro do Norte, já tenho aqui, né? Mas vou pôr. Então, gente, nós temos de produzir frutos. Lembra que Jesus, uma passagem que Jesus disse assim, passando por um caminho, ele viu uma figueira. Foi até ela. Não era tempo de figos. Procurou frutos. Não achou. O que ele disse para a figueira? Seca. Seca. A figueira é assim, vocês conhecem a figueira, né? Ela dá muita folhagem, muita, né? As folhas largas. E o figo sempre fica escondido por debaixo daquelas folhas, daquela ramagem, né?
Lisa Orguim, Deus abençoe vocês todos, né? Deus abençoe vocês, né? Na graça de Deus. E Jesus passou, não era tempo de figo, e ele procurou o figo e não achou. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos de dar fruto no tempo e fora do tempo. Como se diz, né? Quando é a época da safra, né? Da produção, e tem a época que a gente chama de temporão, que é aquele fruto que dá fora da época, fora de tempo, temporão. Assim nós temos de ser, dar fruto sempre, que Jesus pode passar por nós e falar assim: o que você está fazendo, Padre César? O que você está fazendo de bem na vida? Põe na sua mão as suas boas obras. Mostra para mim. Pode perguntar para você também. E se a gente não tiver nada para oferecer, ele poderá dizer para nós assim, né? Seca. E aí? Se o grão de trigo que cai na terra e não morre, fica apenas um grão de trigo. Mas se morre, produz muitos frutos. Assim nós temos de esquecer de nós mesmos para poder lembrar do outro. É o exemplo clássico que nós temos de mãe. Pode existir alguma que fuja dessa norma, desse caminho. Vocês já viram mãe ser a primeira a poder tirar a comida da mesa, a poder servir? Vocês já viram a mãe ser a primeira a servir? Vocês já viram mãe pegar o melhor pedaço da carne, do bife, do frango ou de outra coisa para ela? Vocês já viram a mãe tirar a maior parte do doce do bolo para ela e a primeira? Não é quase não, tenho certeza. Posso errar de 1% em 1000. 1 por milésimo de uma mãe que faça assim. Mãe, ela esquece de si para lembrar do outro. Ela é capaz de ficar sem comida para alimentar os filhos. Tem aquela história, né? Que a mãe, o frango era um frango para 8 pessoas, 9 pessoas, né? E sempre a mãe pegava o pé. Aí o filho perguntou: mãe, não, eu gosto muito de pé. Eu gosto muito de pé de frango. E comia pé de frango. A situação melhorou, os filhos cresceram, começaram. Um dia um filho mais velho, né, que via a mãe sempre comendo pé, pegou, foi no açougue, supermercado, né? Francisca, Deus abençoe, peça para São José te ajudar, né? Peça a intercessão de São José. Estou passando por uma grande tribulação de doença com o marido, em Juazeiro, no Ceará. Peça a proteção de São José para o seu marido, de Nossa Senhora. Aí o filho comprou bastante, vamos dizer, 3 quilos de pé. Padre, peço a bênção para os meus filhos, Carlos, Frederico, Tatiane, Netinha, Sofia, Deus, para se curarem da Covid. Deus os abençoe. Aí a mãe falou: meu filho, mas para que tudo isso de pé de frango? Uai, mamãe, lembro quando a gente era lá numa situação meio assim, a senhora só comia o pé, então eu achei que a senhora gosta muito de pé. Aí ela foi explicar. Meu filho, era a parte que sobrava, era o que sobrava lá. Por isso eu pegava como se eu estivesse pegando uma coxa, uma sobrecoxa,
um Santo Antônio, um pedaço mais nobre do frango, e comia, lambia aqueles ossinhos, mas porque eu queria ver vocês comendo os pedaços nobres. Era o que me sobrava. Assim é mãe. A mãe, ela esquece dela para poder acudir o filho. Tem até aquela música, né? A mãe será capaz de se esquecer, né? Mas assim, nós temos de aprender com mãe a também sermos pessoas que pensam mais no outro, que preocupa mais com o outro do que com a gente mesmo. Porque nós preocupamos muitas vezes é com nós mesmos. Dirigente de celebração, e na homilia falei algo que não agradou algumas pessoas, pois não é que me... Aqui não parece, depois eu vejo. Então, nós temos de aprender da nossa mãe, para a gente poder pensar no outro. Não é eu levar vantagem em tudo. Quem se esquece de si, faz pouco de si para ajudar o outro, será grande no reino dos céus. Quem não, vai ficar somente uma semente. Se eu pego uma semente e guardo dentro de um vidro fechadinho, vai ficar ali sozinha. Não vai germinar, não vai produzir. E como tem a parábola da semente, jogou a semente em terra boa, no pedregoso, no terreno espinhoso, não importa se a espiga der 10, der 30, 60 ou 100, importa ela dar frutos. Então que assim a gente possa bem viver, preocupados e olhando para o exemplo maior, que é Jesus em nossa vida, que deu a sua vida para a nossa salvação. Tá bom? Vamos lá? Nós conversamos a respeito dos sacramentos, a respeito dos mandamentos, né? E eu gostaria de conversar sobre os mandamentos da igreja, né? Conversamos sobre os 10 mandamentos. Conversar sobre os mandamentos da igreja. São 5, né? Os 5 mandamentos da igreja, para que a gente possa viver bem em comunidade, em nossa fé. Mas vamos fazer uma coisa mais light hoje, né? Porque isso aqui eu usei com as crianças, né? Na live das crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho aqui na nossa live dos adultos. Algumas frases para vocês completarem, tá bom? Vamos lá. Quem souber, escreva. Quem não souber, vamos lá. Complete a frase. Não adianta chorar no leite. Pim, 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 pim. Não adianta chorar o leite. Tim, 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 tim. Tem o delay, né? O delay demora um pouquinho para chegar até vocês e demora mais um tempinho para chegar até mim a resposta, né? Vamos lá? Tim, 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 tim. Não adianta chorar o leite derramado. Derramado. Ô Larissa, amar o próximo como a si mesmo, mas Jesus vai falar depois no outro lugar. Amai o próximo como eu vos amei, né? O amor é completa a frase. O amor é cego. O amor é cego. Quem tem boca vai a... Quem tem boca vai a...
Quem tem boca vai Vai onde? Cadê do amor? Está demorando para aparecer do amor. Ah, apareceu. O amor é cego. O amor é cego, né? Quem tem boca vai onde? Quem tem boca vai a Roma. A gente tem de entender isso, né? Quem tem boca vai a Roma. Quer dizer, se você vai perguntando aqui, vai perguntando ali, vai perguntando ali, então você chega em Roma. Mas o certo mesmo dessa frase é assim: quem tem boca vaia, do verbo vaiar. Quem tem boca vai a Roma. Quando Roma matava os cristãos, né? Jogava na arena. Então, o Império Romano era vaiado, porque eles oprimiam, né? Quem tem boca vai a Roma. Uma não faz verão. Uma não faz verão. Quem que não, uma só não faz verão? Quem é? Quem é? Uma andorinha não faz verão. Uma só andorinha não faz verão. Vamos lá? Está em Roma ainda, o delay está demorando para chegar. Agora que está chegando para mim, Roma. Ah lá, apareceu agora a primeira andorinha. Vai aparecer a andorinha. Leva quase uns 30 segundos para aparecer. A mentira tem perna. A mentira tem perna. Tem perna curta. A mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Sabe por que ela tem perna curta? Porque ela é manca. Porque a mentira não se sustenta. Então, a mentira não se sustenta. Quando a gente mente, eu não tenho firmeza. Um exemplo assim, né? Quando eu falo assim, nossa, a casa de fulano Não, um exemplo, né? Quando eu minto uma coisa, eu fico às vezes em dúvida. Que cor que é a casa de fulano? Eu falo assim, amarela, e a casa é verde, né? Aí depois vai para frente, que cor que é a casa? Eu falei assim, é azul. Mas quando eu sei e vi a casa é verde, a verdade não muda, né? A mentira tem perna curta. Azar no jogo, azar no jogo, pim, pim, pim. Sorte no, azar nos jogos, sorte no, azar no jogo, sorte no amor. No amor. Caiu na rede caiu na rede caiu na rede peixe, 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 peixe. A última. Quem com ferro fere, com ferro será. Quem com ferro fere, com ferro será. O quê? O quê? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Caiu na rede peixe. Peixe. Caiu na rede peixe. Vamos lá, minha gente, vamos lá.
Quais são os mandamentos da igreja? Os mandamentos da igreja. Quais são os mandamentos da igreja? Os mandamentos da igreja são 5. São 5 os mandamentos da igreja. Taranã. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mandamentos da igreja: participar, celebrar a missa aos domingos e em dias santos de guarda. De primeira falava assim, assistir missa. Depois passou para ser participar da missa. E hoje nós podemos dizer celebrar a missa. Porque nós todos celebramos, o sacerdote no sacerdócio ministerial do sacramento da ordem. E vocês, leigos e leigas, celebram no sacerdócio do batismo. Todos nós celebramos a Eucaristia. O sacerdote preside a Eucaristia. Então, é celebrar a missa aos domingos e dia santo de guarda. Eu tenho obrigação, né? O guardar, né? Guardar o domingo, festa e guarda, né? O celebrar é o participar na comunidade, né? Na missa. Para quê? Para a gente louvar a Deus. Se eu faltei à missa, se eu não cobiçar a mulher do próximo, não matar, esses são, Larissa, esses são os mandamentos da lei de Deus. Nós estamos falando dos mandamentos da igreja. Os mandamentos que são 5. Os mandamentos da lei de Deus são 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingo, festa e guarda, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não desejar a mulher do próximo, né? Então, guardar domingo, festa e guarda. Se eu faltei à missa por preguiça, se eu faltei à missa por preguiça, porque eu não quis ir, eu faltei com amor a Deus. E faltar com amor a Deus é pecado. Não é? É pecado. Certo? Agora, se eu estava para ir para a missa, eu deixei, vamos dizer, para ir à missa no último horário, a missa às 7 da noite, 19 horas. E na hora que eu ia saindo de casa, caiu um temporal, uma chuva muito forte. E não teve como eu ir à missa. Eu pequei? Não. Eu pequei? Não. Desculpa, tinha uma coisa incomodando, piorou agora. Agora que incomodou mais. É um sumo de limão, que eu exprimi o limão ali, então foi o sumo. Se a gente faltou à missa, como agora vocês não estão participando da missa por causa da pandemia, não está em pecado. O pecado está em eu podendo ir, ter condição de ir, né? E eu não vou. Eu não vou à missa. Aí eu pequei. Pequei contra o amor a Deus, né? Então nós temos de guardar o domingo da missa. Se eu vou dizer, eu estava indo para a missa, encontrei com uma pessoa na rua que estava precisando de uma ajuda, ir para algum lugar, ou muito carente de conversar, e eu perdi a missa porque eu fui atender aquela pessoa, acudir aquela pessoa, eu pequei, eu não pequei. Certo? Então a gente tem de ver essa intenção.
Agora, se eu não fui porque eu não quis, é pecado mortal. Porque eu faltei com amor para Deus. Participar na Eucaristia, fazer a Páscoa segundo o costume. Confessar ao menos uma vez por ano. Gente, confessar uma vez por ano, a gente tem de ser muito santo, mas muito santo mesmo, se eu não tiver pecado nenhum durante um ano todo. Eu achar que eu sou incapaz de pecar durante um ano e confessar ao menos pela época da Páscoa, para eu fazer a Páscoa, e também, só para comungar na Páscoa. Por que nós almoçamos todos os dias? E por que a Eucaristia para mim tem de ser só uma vez por ano? Não é? Certo? Então é confessar quando tiver necessidade. É como, vamos falar assim, eu vou ao médico quando eu estou com mal-estar, estou com alguma doença, né? Estou doente, alguma coisa, eu procuro o médico. Eu vou confessar quando eu acho que a minha vida não está lá muito boa. Ô Nando, meu primo Nando, bom querido, filho do tio Zé e da Tisaura. Nando, meu querido primo. Então nós vamos procurar confessar para comungar, mas sempre que eu participar na missa. Pagar o dízimo segundo o costume. E agora o padre já falou em negócio de dinheiro. Já falou em dinheiro. E já demorou. Quem vive sem dinheiro, gente? Quem vive sem dinheiro? Nada. A igreja tem necessidade? Tem. Para a evangelização, para a manutenção do culto, para sustentar o sacerdote, para ajudar os pobres. Então o dízimo tem essa dimensão litúrgica nas celebrações, social na ajuda aos pobres, aos necessitados, né? A dimensão religiosa, evangelizadora, não religiosa, evangelizadora, de trabalhar a catequese, de trabalhar os encontros para poder aumentar a fé. Ninguém vive sem dinheiro. E quem mantém a igreja são os fiéis, são os leigos. E o dinheiro não é para o padre. Vão encher a barriga do padre? Não. O dinheiro é para as necessidades da igreja. E numa dessas necessidades está a vida do sacerdote, está a vida dos pobres. Então o dízimo é a nossa responsabilidade com a minha comunidade. E olha, nós cristãos católicos somos muito relaxados, não estou criticando ninguém, julgando ninguém, mas de uma maneira geral, com relação ao dízimo. Se nós olharmos para os nossos irmãos cristãos de outras denominações, eles são muito mais fiéis no seu dízimo do que nós católicos. Como a gente vê, e às vezes acontece, né? Vamos construir uma capela. Leva 5, 6, 7 anos para construir e pôr o som, banco, piso, vidro, tudo para a capela poder ser funcional. Olhe as igrejas dos nossos irmãos de outras denominações cristãs, que a gente chama de protestantes, né? De uma hora para outra, vamos dizer, como pipoca, pluc, aparece o templo arrumado, com bancos estofados, com um aparelho de som bom, da melhor qualidade, porque eles investem na evangelização, nas celebrações. Para nós, um ano para fazer o piso, o segundo ano faz uma festinha para levantar a parede, o outro ano faz outra festinha para pôr o telhado. E vamos começando a celebrar sem janela, sem reboco, sem piso e sem forro. Aí leva mais um ano para rebocar, leva outro ano para pôr os vidros, e leva 6, 7 anos até que a igreja, a capela fica arrumadinha. E é o dízimo que vai ajudar isso, né? É o dízimo que vai ajudar isso,
certo? Outro mandamento, jejuar nos dias que manda a Santa Mãe Igreja. E abstinência. Jejum e abstinência quando manda a igreja. E a igreja, normalmente, ela manda o jejum na quarta-feira de cinzas e abstinência e na sexta-feira santa. Para quê? Para que a gente possa mortificar o nosso corpo, né? E dar o luxo de não comer alguma coisa para sentir fome, para a gente ver a necessidade que muitas pessoas fazem jejum e abstinência a vida toda, né? Certo? Então, que nós possamos fazer sempre, entender que os mandamentos da igreja são para ajudar e a viver melhor a nossa fé, a nossa vida religiosa e cristã. Um dia, nós temos de aprender cada vez mais e melhor. A prima Virgínia não apareceu? Não, Roberto, não vê minha prima, não sei o que está acontecendo com ela. A minha prima Virgínia, se ela apareceu, não apareceu aqui para mim. Para mim não apareceu. Ela fala assim, boa noite, seu padre. E não apareceu nenhum boa noite, seu padre. Então, a minha prima Virgínia não apareceu hoje, nem a Cida Baião não apareceu hoje. Tem muita gente que a gente sabe e conhece, né? Não dá para guardar todo mundo. Então, minha gente, nós vamos aprender a viver a nossa fé cumprindo os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, para que a gente possa ser um cristão que preocupa, que responsabiliza com a sua fé e com a fé da comunidade cristã. Nós estamos quase encerrando, faltando 7 minutos para as 8, né? Faltando. Anja Zinete, boa noite. Podemos ser dizimistas na igreja sem ser na minha comunidade? O ideal é ajudar na sua comunidade, né? O ideal é ajudar na sua comunidade. Mas você pode ajudar onde você achar que seja necessário, tá bom? Viu, Rita? Né? Às vezes fala assim, vou ficar ajudando aqui o padre, porque o padre daqui eu não vou com a cara do padre. Mas a gente não faz as coisas por causa do padre, né? E vamos lembrar assim também, o padre passa. Ele fica, quando muito, 6 anos na paróquia e é transferido. Aí vem o outro, né? Então você pode... Aí fala assim, padre, eu não pago dízimo, mas eu ajudo nisso, ajudo naquilo, ajudo... Tá bom, você pode ajudar os carentes, os pobres, as entidades, sim. Mas você tem de ajudar a sua igreja. Você tem de ajudar a sua comunidade, né? Então, é ela que tem de fazer. Como diz, o dízimo, todo mundo tem de participar do dízimo da comunidade. Muitas pessoas doando. E quem sabe, poucas ou muitas recebendo. Que vão receber a ajuda da comunidade, do dízimo da paróquia. Então, essa é a importância. Porque o dízimo não é para poder engordar o padre, não. O dízimo é para a comunidade. E dentro da comunidade, é claro que vocês sabem muito bem onde que é aplicado o dízimo, onde que é aplicado toda a renda que acontece na igreja. Isso, o pároco, ele tem de fazer essa demonstração de balancete mensal lá no fundo da igreja. O que entra e o que sai, isso é direito dos fiéis. Isso é norma das dioceses, né? A prestação de contas para o povo, né? Nós temos de prestar... Eu não tenho paróquia mais, então eu não faço prestação de conta. Mas você tem de apresentar o balancete para as pessoas saberem onde está sendo aplicado o dinheiro, o dízimo, as coletas, as contribuições, as ajudas. E aquilo, quando o padre é transparente, revela, as pessoas sabem e ajudam até melhor, né?
Pede a Deus para que tudo passe, que eu estou com saudade da Santa Eucaristia. Pois é, minha filha. Vocês estão com saudade, eu também estou com saudade de celebrar com o povo. Eu celebro aqui sozinho, aqui em casa, né? Tendo na cabeça e na mente um povo que acompanha. Mas o ideal é a gente estar celebrando com o povo na vida da comunidade. Então, que a gente possa viver bem, ajudando a sua comunidade em todos os sentidos. Na doação que faz dos trabalhos pastorais, na ajuda que faz pelo dízimo, na participação que faz nas celebrações, né? Assim, fazer a comunidade ser viva. Então, o padre, o pároco, o vigário paroquial e os outros mais, né? Então, está falando aqui, semana que vem, nós ia falar sobre Semana Santa, acabamos não falando nada, né? Então, semana que vem é Semana Santa, Domingo de Ramos. Então, como já foi falado aqui, né? Vamos enfeitar a frente da nossa casa com ramos verdes, mesmo que não passe na minha rua, mas faça da sua casa o local onde você vai receber Jesus entrando na Jerusalém, que é a sua casa hoje. Amanhã, então no domingo, enfeite o portão da sua casa, do seu prédio, enfeite a porta, a grade, para dizer, aqui Jesus tem entrada. Aqui Jesus pode entrar. É a entrada triunfal de Jesus que nós vamos celebrar no domingo que vem. É o domingo da Paixão. E celebramos o domingo de Ramos, né? E a bênção, gente. Se o padre não passou naquela rua abençoando, vocês podem ter certeza que aquele ramo está abençoado por Deus. Então vamos enfeitar o portão da sua casa, a grade da sua casa, com ramos verdes, né? Para poder dizer assim, Jesus, aqui você é bem-vindo. Pode entrar. Então vamos iniciar a Semana Santa com o Domingo de Ramos, né? Enfeitando a frente da nossa casa, tá bom? Com ramos verdes, com flores, né? Para acolher Jesus. Vamos encerrando a nossa live deste domingo, né? Pedindo a Deus a proteção de nosso Deus, para que a gente possa viver bem, evitando o contágio, ficando em casa, evitando sair na rua, fazendo a higiene das mãos, usando, se sair, não esquecer de usar a máscara, não esquecer de usar a máscara. Lembro que eu pedi para vocês orações, que eu tinha tido contato com uma pessoa que estava com Covid, né? Pode ter carreata sim, viu? Isso vai depender da sua paróquia, né? Do que programou lá. Vale na janela, eu vou enfeitar a minha janela. A minha janela aqui de cima, do terceiro andar, eu vou enfeitar a minha janela e o portão lá do prédio, né? Então, eu tive contato com pessoas que estão com Covid, mas graças a Deus eu estou bem porque nós estávamos de máscara. Eu estava de máscara e as pessoas também estavam de máscara. E graças a Deus eu não fui contaminado. Então, pelo uso da máscara. Então, vamos tomar cuidado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela proteção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São José, desça sobre vós a bênção do Beata Inhaxica, Arcanjo Rafael, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, livra do mal, da doença,
cure os enfermos. Na vossa proteção, meu Senhor, aliviai as dores dos que sofrem, arrancai o mal do coração, livrai de toda doença. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tchau! Vamos esperar bater. Tchau.